A minha decisão deve ser também por essa harmonia em todo o meu ser como missionário. O teu chamado, minha vocação, te dar um sim é minha decisão. O teu chamado, minha vocação, te dar um sim é minha decisão. Aprenderam? Sim. Não. O teu chamado, minha vocação, te dar um sim é minha decisão. O teu chamado, minha vocação, te dar um sim é minha decisão. O teu chamado, minha vocação, te dar um sim é minha decisão. O teu chamado, minha vocação, te dar um sim é minha decisão. Tá vendo que todo mundo tem o dom de essa música? Ah. Pronto. O nome do retiro dessa pregação é esse. O teu chamado, minha vocação. O meu sim, minha decisão. E, para início de conversa, vamos lá para Filipenses 3. Filipenses 3. Prestem bastante atenção. Quem estiver com a Bíblia, acompanha. Filipenses 3. Do 1, seguinte. No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos em quem? No Senhor. Tornar a escrever-vos as mesmas recomendações. A mim, por certo, não me é penoso, e a vós vos é conveniente. Cuidado com esses cães, cuidado com esses charlatães, cuidado com esses mutilados, porque os verdadeiros circuncisos somos nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus e pomos nossa glória em Jesus Cristo e não confiamos na carne. No entanto, eu poderia confiar também na carne. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores os possuo eu. Circuncidado ao 8º dia da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Mas tudo isso que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Não com minha justiça, que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder de sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não ter ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós,
mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto. E se tendes outro sentir sobre isto, Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. O que importa é prosseguir como? Decididamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, São Paulo, nesta declaração muito particular e pessoal sobre ele mesmo, narra no começo, e principalmente esse comecinho que também gostaria de tocar, que ele diz: tornar a escrever-vos as mesmas recomendações. A mim, por certo, não me é penoso, e a vós vos é conveniente. Muitas vezes, quando pensamos em um retiro de missionários, vem-nos a tentação de que lá vem a mesma coisa, as mesmas recomendações, os mesmos temas. Ai, grupo de oração. Lá vem as mesmas coisas, os mesmos pregadores, os mesmos santos, as mesmas palavras. E São Paulo, naquele tempo, pois início de igreja, já precisava tornar a recomendar as mesmas coisas. Se nós não temos aí essa humildade de reconhecer que necessitamos das mesmas coisas, muitas vezes, várias vezes, todos os dias, igualmente, jamais alcançaremos esse bem supremo que é Jesus Cristo. Porque não estamos reconhecendo aí que Ele é essa novidade permanente, que é igual e sempre para sempre. É Ele que traz a novidade, a nossa disposição é que pode acatá-la realmente. Então, isso para cortar qualquer tentação. Porque acontece, pois não são os piores nem os melhores que têm ou que deixam de ter uma tentação como essa. Acontece com todo mundo. Mas precisamos lutar. Por isso que na oração inicial, fazia primeiro esta oração de renúncia. Porque todos nós enfrentamos dificuldades, pois muitos de nós, para estarmos aqui, né? Ou seja, é uma renúncia que fazemos para estarmos aqui no final de semana, feriado, não sei o quê. É minha oportunidade de descansar, é minha oportunidade de fazer outra coisa. Mas é este Jesus que nos chamou para estarmos aqui, nas condições com que cada um esteja nesse momento. Então, São Paulo falou que é conveniente que tenhamos essas recomendações. E aí, muitas vezes se tem a ideia, né, que, pois, se a gente parar para pensar, São Paulo antes da conversão, como ele era? Perseguidor, o que mais? Doido. Ele foi muito mais doido depois de Jesus. Como? Fariseu. O que mais? Como podemos, por exemplo, se cada um pensa em você antes e depois da conversão, depois do encontro com Jesus, pense nesse nível. Como era São Paulo? Desconvertido. Soberbo. Orgulhoso. Impuro. O que mais? Violento. Era mesmo. Mas o que é que ele mesmo fala dele? Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores os possuo eu. Será que São Paulo está sendo soberbo até na Sagrada Escritura? Dizer, olhe, vocês falaram tudo isso aí de mim, mas eu me glorio. São Paulo era um homem íntegro.
entregou. Ele era entregue àquilo que ele acreditava. Porque ele falava irrepreensível quanto à lei. Ele acreditava naquela lei que havia recebido, de todos os ensinamentos que ele tinha recebido, e vivia plenamente. Plenamente. O que é que faltava na vida de São Paulo? Conversão. Deus. A verdade, a conversão, Jesus. Porque a história de São Paulo começa lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Onde ele tem, ali no caminho de Damasco, aquele encontro com o Senhor. É aí que toda essa postura de São Paulo, tudo o que ele vivia, é mudado e redirecionado, ordenado para a verdade, porque ele tem um encontro com Jesus. E todas as potências que ele tinha, toda a determinação que ele tinha, a decisão que ele tinha, foi agora para Jesus. Por isso que a pregação de São Paulo, todo o seu testemunho é tão forte. Jesus, Deus, já o havia criado dessa forma. Simplesmente ordenou para a verdade. A mesma coisa acontece com cada um de nós. Muitas coisas são purificadas, lógico. Não podemos ser do mesmo jeitinho que antes. Mas tudo aquilo que éramos antes da nossa conversão, as características e capacidades que tínhamos para algo, Jesus o potencializa agora para ele. Por isso é preciso estar atento, disposto e entregar-se também ao serviço. Então, quem está com a Bíblia aí? Todos. Quem não está, vai levantar. Clarice, por favor, abra em Atos 9. Kaline, abra em Isaías 6. Ana Neide, em Jeremias 1. Gabriel, 1 de Samuel 3. Socorro, Gênesis 12. Paula, Êxodo 3, 1. Pronto. Qual é o título de Atos 9? A conversão de Paulo. A vocação de Paulo. Perseguidor apóstolo. Isaías 6. Vocação de Isaías. Vocação de Isaías. Jeremias 1. Vocação. 1 de Samuel. Vocação de Isaías. Vocação de Êxodo 3. Ótimo. Gênesis 12. Vocação de Abraão. Vocês anotaram essas citas? Mais ou menos, né? Eu ainda estou em Isaías. Pronto. O que há de comum nessas quase todas citas? Vocação. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, não anota. Mas agora anotem assim. Vocação. Vocação de... E o seu nome. Leiam a passagem, a cita bíblica de vocês. Gente, vocês anotaram.
agora, qual é? Vocação que Ixi, a gente precisa ensaiar as coisas ao vivo. Vocação de... Calei. Cada um tem esse mesmo chamado. Quando Deus for chamar cada um destes, e tem vários outros aí que eu não trouxe, Ele chamou aí pelo nome, como todos nós costumamos falar, e deixou gravado. E observamos algumas características destes chamados. Primeiro, coloquem aí embaixo da cita bíblica de vocês. Meu Deus, que heresia. Mas... assim como quando Deus chama, quando Jesus chama, Ele permite que se conheça o passado destes homens, destas mulheres. Coloque uma palavra de como você se define antes. Uma, somente uma. Eu vou aceitar. Confusa! Confusa! Não me conhecia? Pois, não precisa também ficar com uma palavra de 4 letras, não, mas como uma definição básica. Por exemplo, eu me defino como que abarcaria tudo, como não conhecia a verdade. Com V minúsculo, minúsculo e maiúsculo. Pois, definiria assim. Então, assim, dessa forma, precisamos como traçar a nossa história também desse chamado, dessa vocação. Lá com toda essa mudança, primeiro, depois a gente fala de São Paulo de novo. Lá em Isaías 6, que foi uma das que pedi para que falassem o título, nós vemos... Quem abriu Isaías ainda está com... Sim? Cadê? Esqueci, eu vou procurar toda hora. Isaías. Quando fala aqui do chamado de Isaías, ele narra que logo após a morte do rei, o Senhor, sentado no trono, foi e enviou. Os serafins estavam junto deles e tudo. As vozes clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. E quando ele começa a narrar tudo o que estava acontecendo, ele diz assim: ai de mim, gritava eu, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo de lábios impuros. E entretanto meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E seguindo mais adiante, ele fala: porém, um dos serafins voou em minha direção, trazia na mão uma brasa viva, que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, enviai-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isaías, 2 pontos, disposto. Isaías, diante do chamado de Deus, estava disposto? Ofereceu-se ao serviço de Deus? Deus estava lá. Sabe, Jesus, quando para e fica assim só olhando, esperando a gente pedir, e está aí, você diz: Jesus, vamos, o Senhor já sabe, mas Ele quer que a gente diga: Senhor, por favor, me dê isso. Estava da mesma forma com Isaías. Jesus, Deus queria enviar, mas queria que ele se oferecesse. Eis-me aqui, envia-me. Lá em Jeremias 1,
que é a coisa mais linda desse mundo. Jeremias 1. Lá, já pulando um pouquinho. 1:4. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fostes formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança. Porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ah, Senhor, mais. Jeremias, 2 pontos. Mais 3 pontos. Entenderam? Não. Isaías foi o quê? Disposto. Jeremias, mais 3 pontos. Compreendido? Sim. Bueno, sigamos. Lá em Moisés, vamos para Moisés. Êxodo 3. Moisés, vendo, 3:4, depois vai mais diretamente. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. E aí que Deus começa a narrar de todas as coisas que estava vendo naquele tempo, no Egito e etc. E aí, o que acontece? Moisés disse a Deus, depois que Deus narrou todas as coisas, e disse que ele deveria ir até o faraó. Onde você está? Estou lá no versículo 11 agora. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E aí vem, Deus fala mais. E, em resumo, Moisés fica tardando a resposta a Deus. Até que Deus pega pesado, né? E diz: Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Lá no versículo 14, já depois de muita conversa, em que Moisés fica se justificando, tentando se justificar na verdade para Deus, e ele fala: Não tens Arão, disse ele, teu irmão, o levita, eu sei que ele fala bem. Ei-lo justamente que vem ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará o seu coração. Tu lhe falarás que porás, tu lhe falarás, lhe porás as palavras na boca. E quando falardes, eu estarei contigo e com ele, e vos ensinarei o que tereis de fazer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Moisés tarda. Moisés tarda. Lá em Jonas 1, o Senhor, esse eu não tinha dado não, foi? Não. É porque ele é muito específico.
O Senhor pede a Jonas que vá a Nínive. Jonas põe-se a caminho, mas vai para outro lugar. Jonas fugiu. Jonas fugiu. Essa é a palavra de Jonas. Fugiu. 1 de Samuel. Também é muito lindo. 1 de Samuel 3, 4. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: Eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: Eis-me aqui, chamaste-me. Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli: Eis-me aqui, tu me chamaste. Eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Samuel constante. Em Gênesis 12 narra a vocação de Abrão para Abraão. E o Senhor fala: deixa tudo, deixa a tua terra, deixa isso, deixa aquilo. E no versículo seguinte diz: Abrão partiu. Então a palavra de Abraão é não. Diligente. Inteligente? Diligente. Diligente. Também inteligente. Foi inteligente. Sim, com certeza. Pronto. Agora, escrevam qual é o de vocês. Vocação de Sheila. Qual é a minha resposta ao chamado de Deus agora? De acordo com Em isso uma daí, palavra. Em uma palavra. É pessoal e particular. E ao mesmo tempo, desses casos, desses chamados, qual é o que você mais se identifica? Eu tardo, eu sou diligente, eu fujo, eu o quê? Mas, sim, Senhor, mas, não, Senhor, porque, ou seja, os chamados de Deus, a vocação que Deus dá a cada um, exige uma resposta. Em nenhuma passagem da Bíblia ou qualquer uma outra situação que conheçamos de alguém, houve uma ausência de resposta. Santiago, em uma pregação, ele fala que estamos em um tempo onde não há neutro, não há nada neutro. Ou você faz o bem, ou você faz o mal. Ou você escolhe o bem, ou você escolhe o mal. Eu não posso ficar aí a banho-maria esperando que me cozinhe. Não. Vocação significa chamado. Parece que seria até redundante, talvez, nessa frase, só que não, é a resposta exata. A vocação de Deus, o chamado que Deus faz a cada um de nós é uma vocação que exige uma resposta, que exige uma decisão. Cada um deles tomou uma decisão. Seja essa decisão mais frouxa de início, como de Jonas, que aí foge, e quando vê as consequências de ter fugido da vontade de Deus, muda
novamente de caminho. Nós não precisamos chegar a conhecer as consequências de não responder a Deus para responder a Ele agora. Não precisamos. Se Ele nos deu a conhecer tantas coisas, a viver tantas coisas, é porque Ele sabe que estamos aqui para isso. Estamos com a coragem e a capacidade necessária para responder como Ele chamou. Nenhum desses chamados foi igual. Tudo com o mesmo centro, o mesmo objetivo, que é Jesus, que é a glória de Deus, que é a salvação das almas. Esse é o nosso chamado geral aqui. De alguma forma, Deus chamou a vocação de Clarice, a vocação de Mirella, a vocação de Beatriz, e E está escrevendo essa história, e já começou há muito tempo, antes que eu houvesse sido formado no ventre de nossa mãe, já havia uma história começada por Deus. Só que depois que há esse chamado direto, somos nós que começamos a escrever a nossa história. Somos nós que, com a nossa decisão, começamos a escrever. Porque antes, no começo do chamado, quando Deus nos chegou ao coração, quando fomos encontrados por Deus, como São Paulo foi encontrado no caminho de Damasco, nós somos carregados no colo. Deus nos carrega no colo, e ai meu Senhor, amor de minha vida, que coisa linda, uma maravilha, porque estamos no colo de Deus. Porque Ele está nos carregando e tudo parece mais fácil. Tudo parece que está mais leve. Você vê o pesado, você percebe o pesado, mas sim, Senhor, contigo até a morte. Contigo na perseguição, na dor, no sofrimento e tudo isso. Chega um momento que Deus diz: meu bebê cresceu. O meu bebê cresceu, venha, sente aqui nessa cadeirinha. E sentamos. E Deus está ao lado. Mas Ele diz: levanta-te, tu sabe andar sozinho. Agora caminharei ao teu lado. Já não estamos nos braços. É hora de levantar, porque o Senhor já nos ensinou, o Senhor já nos fortaleceu, o Senhor já nos deu tudo que é suficiente para que saiamos dessa cadeira. Por isso que existe esse momento crucial da decisão desses profetas, desses apóstolos, de todos. Todos precisamos chegar a uma decisão. E aí, quando Jesus encontra voltemos para São Paulo logo. Quando Jesus encontra São Paulo, ele ia continuar cumprindo a lei e vamos lá, vamos perseguir, vamos fazer justiça, vamos servir ao Senhor. Da mesma forma, quando Ele nos chamou, estávamos nós a caminho de algo, com alguns planos, com outros projetos, e Ele vem. O que foi que aconteceu com São Paulo? Onde é que fala cavalo? Não tem lugar nenhum cavalo. Um parênteses, isso importa, né? Eu já tinha ouvido falar isso, né? Quando essa resenha de início, não existe cavalo, nunca existiu cavalo. Aí tem uma pregação de Juliana, que ela explica o porquê do não cavalo, que não existe cavalo. Aí ela diz que para os judeus naquela época, o cavalo era um animal impuro. Então, não havia qualquer possibilidade que São Paulo estivesse em cima do cavalo. Senhor, caí do cavalo. Não. O que fala na Sagrada Escritura é que ele caiu por terra. E eu posso cair aqui por terra. Por chão. De onde estou. Mas todos nós trazemos essa como uma referência, pois não tem problema nenhum, é só um parêntese mesmo, desse momento de que há uma mudança, um impacto, uma força. Então, quando São Paulo ali
que seguia o seu caminho normal, tranquilo, com muito ânimo para fazer o que tinha que fazer. Da mesma forma, o Senhor nos chegou em algum momento e nos encontrou e disse: "Ha! Venha cá! Acabou, menino? Já não é assim? Vamos mudar os planos." E muda. Pode contar também. E muda essa parte. Não vai cortar nada, não. Tá gravando. E como Deus. Então, da mesma forma, essa mudança de planos que Jesus realiza em nossa vida e realizou, porque eu tenho certeza que todo mundo tinha um plano aí, nem que seja do outro dia, na segunda-feira do retiro, que foi mudado. Planos a longo prazo que o Senhor veio e mudou. E uma coisa muito linda que São Paulo fala lá em Filipenses é que... Quando eu encontrar... Primeiro ele fala de todas as coisas pela qual se gloria. E diz: "Mas tudo isso, que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele, tudo desprezei, e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com Ele." São Paulo desprezou o quê? Tudo. Desprezou o quê? Tudo. Tudo. Não foi eu desprezei o fariseísmo, a minha vida de fariseu, eu desprezei ser perseguidor. Não, tudo. São Paulo desprezou tudo. Em outras traduções diz que ele perdeu tudo. Por Jesus ele perdeu tudo. E essa é a pergunta que deve ficar nessa parte para a gente. O que nós perdemos e desprezamos por Jesus? O quê? E se essa resposta não vier colmada de todas as coisas que há em nossa vida, não fomos encontrados verdadeiramente por Jesus. Não nos deixamos encontrar, não fizemos uma experiência real, radical, verdadeira de amor com o Senhor. Porque é tudo, e não significa que desprezar tudo é viver aí como em um êxtase profundo, eterno, sozinho, solitário com o Senhor. Não, significa que tudo aquilo que ele tinha de sua vida de trabalho, da própria religião, família, ele desprezou tudo por esse bem supremo. Porque realmente para São Paulo, a partir daquele encontro, tudo ficou em segundo plano. E esse tudo, muitas vezes, nós conseguimos alcançar nesse tempo em que Deus está nos carregando no braço. Mas quando Ele nos coloca para sentar na cadeira e ter que levantar por nossas forças, e quando falo nossas forças, não significa que, então eu preciso só pedir a graça, né? Porque, não. Deus sempre está adiantado em nosso favor. A graça já está. Falta esse esforço de levantar-se. Então, quando a gente deixa de desprezar algo por Jesus, todo o resto começa a voltar. Teve um determinado tempo que eu estava com uma tentação muito forte. E eu dizia muito a Jesus aquilo que Pedro falou: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Pedro estava fazendo uma cobrança a Jesus.
como se o que ele tinha naquele momento, ou o que ele deixava de ter, não estava sendo suficiente, não estava correspondendo ao tamanho do que ele havia deixado por Jesus. Então, eu me dei conta de que faltava desprezar a mim mesmo. Faltava deixar-me a mim mesma. Faltava largar, abrir mão desse egoísmo de querer as coisas como eu planejo, no meu tempo, da forma como eu quero. Porque vivemos um faça a tua vontade, mas eu te ajudo, Senhor, a realizar a tua vontade. Ó, Senhor, assim mais para o lado. Eita! Ou seja, não damos livre arbítrio a Deus para executar a vontade dele em nossa vida. Estamos sempre querendo ensinar a Deus como fazer a vontade dele. Então, quando não desprezamos verdadeiramente tudo por Jesus, ficamos tardando, fugindo, inconstantes, partimos para outro lugar e não damos essa resposta de amor a Deus. Rezamos, principalmente na missa, e temos aí a passagem bíblica e tudo: enviai, Senhor, operários para a vossa mesa, pois a mesa é grande, poucos são os operários. Não deixa de ter operários. O que falta é resposta a esse chamado de Deus. Porque todos nós aqui fomos chamados, mas quantos de nós temos verdadeiramente decidido e respondido: sim, Senhor, aonde tu queiras, como tu queiras, quando tu queiras? Olha quantos operários. Se aqui formássemos duplas de consagração, quantas? Cortamos, gente, já é Quantas consagrações não teríamos aí? Se todos nós, somos quantos? Uns 60 aqui, né? Eu acho. Se todos nós correspondêssemos, tivéssemos realmente essa decisão ao chamado de Deus, porque confundimos muito a nossa resposta a Deus como uma resposta a laços. Com todo o coração, com toda a sinceridade. Quem aqui, não tenho vergonha de dizer sim, tranquilo. Quem aqui tem certeza, entre aspas, porque certeza nem dentro nem fora, tem certeza de que perseveraria sem laços? Levante a mão. Quem tem certeza? Não tenho vergonha. Levante quem acredita que sim. Levantem! Vejam. Glória a Deus, eu não levanto. Eu tenho certeza, sem aspas, que eu não resisto. Porque eu me conheço, eu sei de onde ele me tirou e que é para lá que eu volto. Pior, não volto do mesmo jeitinho que estava, não. Volto pior. Porque as coisas de antes estão piores agora. Quer dizer que eu vou ficar congelada no tempo e... Não! E porque a nossa resposta, a nossa decisão por Deus, se sabemos que vale a salvação da nossa alma, ainda é falha. São Paulo fala lá no finalzinho: não importa, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Se eu soubesse cantar, eu começaria a cantar agora aquela música. Canta! Refrão. Eu vou, e quem me impedirá, se ao meu lado está o autor da minha fé? Eu vou, a força ele me dá, coragem pra enfrentar o que
negócio, e agora? Não temos fracasso. Aquela. É verdade, agora já. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, minha gente, São Paulo não estava satisfeito com o grau que havia chegado. Ele sabia que ainda não tinha chegado à meta. E ele fala aí, Conk, não digo que já alcancei a meta da perfeição. Não. Mas, quando ele fala que não importa, seja qual for o grau que chegou, vai prosseguir decididamente. Grau não é um status, não é um cargo, não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Grau é a minha decisão pela minha alma. A minha alma. Porque todo o mais vai passar. Porque em todas as coisas haveremos de encontrar dificuldade. Ou quer dizer que todo mundo, depois que recebeu a camiseta, ficou tranquilo? Nossa, gente. Tem quanto tempo eu retiro? 6, 7 meses. Tem 7 meses que eu não tenho uma tentação. Nada, como? Vamos dar beleza. Não. Absolutamente nada do que é material, do que é visível, me sustenta de tal maneira que seja maior do que a decisão interna no meu coração, na minha vida, com o meu entendimento que eu tomei. Porque na hora que a coisa aperta, pode ser o que for. Pode fazer o que for. Eu posso estar numa consagração, eu posso ser encarregado de missão, eu posso ter a camiseta vermelha, eu posso já estar no lugar de Rodri. Apertou o sapato, meu amigo. Já era, se não decidiu. Já era. Por que os comprometidos sentam na frente? Por quê? São mais santos? Sim ou não? Não. Porque já sabem de tudo? Não. Por que então? Ah, porque fica bonitinho, organizado? Não. Mas pode também, mas fica bonitinho, organizado. Os de lá, mas cá também. Fica. Então por quê? Porque precisamos. Mais ou menos. Mais. Precisa mais? Por quê? Ah, já estamos no grau comprometido. É muito mais fácil ficar lá atrás, como em pé, vou ali, bebo a minha, volto e tá normal, todo mundo tá aí. Ou seja, é porque a gente precisa estar aqui, ó, perto, vendo, ouvindo e sabendo. É para você. Porque quem está lá em Lex, em São Lourenço, tem muito mais fogo no coração do que muitos comprometidos, do que muitos participantes. Todo mundo já ouviu isso e é verdade. Porque cada um, quem está aqui já passou por ali. Quem está lá, que chega aqui, mas não chega como muitos chegam. Que cheguem decididos, que cheguem dispostos, que cheguem diligentes a responder o chamado de Deus. Disse São Bernardo: pouco aproveita uma alma que segue a Cristo, mas que não consegue alcançá-lo. Que frase? E não é? Alguém? Pouco. Isso. Pouco aproveita uma alma que segue a Cristo, mas que não consegue alcançá-lo.
foi o que aconteceu com muitos dos que seguiam Jesus. Muitos seguiram, estavam ali com ele, vendo as suas pregações, os milagres que realizavam, mas não alcançaram a Jesus. Eu acho que é Dom Henrique Soares que fala, que ele disse, foi ele, não sei, que se atrevia a dizer que o único que alcançou a Jesus foi João, porque chegou até lá, até a cruz. Todos seguiam, mas nenhum chegou até a cruz. Porque é esse momento que São Paulo fala também, que reconhece que não estava ali iludido, não é porque não estava aos pés da cruz, vendo tudo que Jesus sofreu, que ele acreditava que não seria assim com ele. Ele disse: anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder de sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte. Ou seja, São Paulo estava decidido a sofrer, a fazer parte dos sofrimentos de Jesus. Porque se nesse momento em que, quando o Senhor nos pede que participemos da vida dele, do sofrimento dele, a gente não está com essa decisão tomada com o nosso entendimento e vivida pela nossa vontade, a gente não vai a lugar nenhum. Esteja no grau que estiver. No grau que estiver. A decisão deve ser a base da nossa vida espiritual, do nosso seguimento de Jesus para alcançá-lo. Deve ser como nós respondemos à Virgem Maria em laços. Porque cada um sabe em que e como Nossa Senhora chamou para servir em laços. E com certeza, uma das coisas era a força da pregação. Porque se, por exemplo, se em um retiro, em algum momento em que estamos reunidos em comunidade e achamos que alguém está pregando forte demais, se alguém acha que eu estou pregando forte demais, esqueceu do retiro de conversão. Ah, porque você é soberbo, impuro, apegado e não sei quem, e pecador. Gente, a gente levou uma lapada no retiro, todo mundo leva. E é ali a porta de entrada para ser missionário. Então a nossa pregação entre nós deve ser forte também. Lá no congresso desse ano, desse ano que passou, pensei rápido agora. Decisão. Então, Juliana falava que nós devemos pregar como João Batista. Imagine João Batista pregando para a gente agora. Ia ser bom, né? Devemos pregar como João Batista. E João Batista deu a cabeça por Cristo. O seu anúncio lhe custou a cabeça, literalmente. Então, é dessa forma também que nós devemos anunciar sem medo e saber receber. Saber receber porque, pois todo mundo sabe que quando prega algo muito forte, você está falando de você mesmo? Você está dando algo de você? Quem já fez uma pregação, nem que seja para uma pessoa só, sabe que todo o tempero que envolve aquela pregação, aquela conversa,
70% é você. No caso, eu sou 70% decidida. Mentira. 70% necessita de decisão. Necessita? Porque é uma decisão diária. É viver lá como, só por hoje. Só por hoje, Senhor, eu me decido a fazer o que o Senhor quiser, eu me decido a vir para esse retiro. Quando tiver uma tentação, parar, rezar e dizer, lhe entrego. O Senhor está vendo o que está passando na minha cabeça, no meu coração, lhe entrego. É saber pedir ajuda quando necessita de ajuda. É saber dar o sim naquele apostolado que muitas vezes me custa e que, que importante é amar e deixar-se amar, mas eu queria ficar em casa. Mas eu queria fazer isso. Depois eu respondo. Só por hoje sejamos decididos a cumprir a vontade de Deus, a responder ao chamado que Ele faz a cada um de nós. Quem como Deus? Ninguém como Deus. E depois de Deus? Ninguém como Maria. Nossa Senhora, em La Salette, ela apareceu lá em 1846. E eu vi, achei muito interessante, gostaria de compartilhar para que a gente termine. Diz assim: no início da aparição, as duas crianças, ambos viram a Santíssima Virgem sentada sobre uma enorme pedra. Ela tinha um rosto entre as mãos e chorava amargamente. As duas crianças foram até a Bela Senhora, que não parava de chorar. A Virgem explicou que chorava pelos pecados da humanidade e que deveríamos rezar para que o braço de seu Filho Jesus não pesasse sobre a terra. Além da mensagem confiada aos dois videntes, pedindo oração e penitência pela humanidade, a Mãe de Deus confiou a Melanie um segredo que deveria ser revelado somente em 1858. Em 1852, o Papa Pio IX aprovou a aparição e reconheceu a origem celeste da mensagem. O Papa Leão XIII também reconheceu e apoiou a mensagem de La Salette, e o Papa João Paulo II considerou-a como o coração das profecias de Maria. E aí Nossa Senhora fala também nessa mensagem muito sobre a infidelidade das almas consagradas a Deus. Fala dos sacerdotes, enfim. E pensava muito além da consagração, de uma alma consagrada por um sacramento. Todos nós somos consagrados a Deus. E se a gente não acredita nisso pela fé em Deus, que acreditemos miseravelmente pela boca do demônio, que em orações de libertação já disse que não conseguia fazer nada contra essa pessoa porque era consagrada a Jesus por Maria. Então, essa cobrança, esse aviso, esse alerta da Virgem Maria deve sim recair sobre cada um de nós. E aí diz: deixa eu adiantar. Ela fala de todas as coisas que depois foram acontecendo, e vou ler algumas. O demônio obscureceu suas inteligências, transformaram-se nessas estrelas errantes, que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. Os maus livros abundarão sobre a terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Deus vai golpear de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra, Deus vai esgotar sua cólera, e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Fala dos governantes também. Enfim. E aí, o apelo àqueles que a Mãe de Deus chama de apóstolos dos últimos tempos pode ser o que São João Paulo II chama de o coração das profecias de Maria. Este apelo é dirigido aos verdadeiros devotos da Virgem Maria. Eu dirijo um premente apelo à terra.
Apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus. Apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim para que eu os conduza ao meu divino Filho, aqueles que levo, por assim dizer, nos meus braços, que vivem de meu espírito. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como os meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contando que vossa fé seja a luz que vos ilumina nestes dias de desgraças, que vosso zelo vos faça como famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos tempos. E aí ele vem falando que o apelo da Virgem Maria é especialmente para aqueles que São Luís Maria Grião de Montfort chamou de verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos ao inimigo. É impossível negar que o segredo de La Salette tem uma particular ligação com o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Segundo o autor, estes apóstolos serão os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas de sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na pura verdade, segundo o Evangelho, e não segundo as máximas do mundo. Terão nos lábios a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Trarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na mão esquerda, os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração, e a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Quando e como surgirão estes apóstolos dos últimos tempos? Quando? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Nós temos... É impressionante o chamado que Deus nos fez e nos faz através de laços. É impressionante a confiança que Deus tem em cada um de nós. Isso não me conta. Nesse retiro de conversão, esse último, eu acompanhei uma pessoa e ela falou: conhecer e servir a Jesus. Nós vamos amar, conhecer e servir a Jesus em laços. Porque se foi aqui que ele chamou, que ele mostrou que, se não for aqui, se não for desse jeito, se ele já colocou no nosso coração essa simples e forte condição para a salvação da nossa alma, por que arriscar? Por que resistir? Se eu ainda não faço o que é suficiente, ou melhor, se eu fizer o que é suficiente para a salvação da minha alma, com certeza essa salvação vai envolver a outros. Como a gente cantava aí, né? E crendo levarei a salvação aos meus, à minha família. Todo mundo aqui quer a conversão de seus familiares. Mas o que estamos fazendo pela conversão deles? E não falo de chegar lá e dizer: mãe, vamos para o retiro? Posso ter feito 1000 vezes e continuar fazendo mais 1000. Mas, acima de tudo, se eu estou em cima do muro, se eu estou aí com dúvidas em relação à minha conversão, porque foram 5 pessoas que levantaram a mão e disseram que sem laços continuaria, seria fiel a Deus, viveria em estado de graça, enfim. 5. Se todos os outros, todos nós, 50 aí, já sabemos que
É nesse laço, é essa corrente aqui que Nosso Senhor nos segura assim, como incomodando. Alguém falava, alguma pregação que eu assisti esses dias, dizia que Deus permitia algumas tentações para nos incomodar e não ficar aí como, tá tudo bem, tá tudo certo, já estou salvo, a Deus. Não, permite para que a gente, ei, acorda, né? Então, essa decisão tem que estar no meio dos padecimentos, da participação dos sofrimentos de Cristo. Porque são nesses momentos que a gente fraqueja. Tenho certeza que quando todo mundo foi lá receber a camiseta, aceita, não sei o que, vai seguir, não sei o que. Sim! Mas todo mundo estava lá com o que? Vamos! Claro, sim! Oxente! Sim, obedeço, cumpro, sigo com essas condições. Passa uma semana, passa 2. Lava só na mão a camiseta. Vou lavar para não estragar, vai ficar bonitinha. Ah, você como fulano aguenta aquela camiseta velha. Passa um tempinho. Não, bota na máquina, mãe. Começa a não pesar tanto. Aquela decisão tomada no êxtase dos sentimentos. É lindo? É. Precisamos? Sim. É um consolo. A forma como Nossa Senhora cuida de nós em laços permite tudo isso. É mais uma vez que ela nos coloca no braço e nos traz para cá. Mas diz, segue. Estou junto. Recordem do que falava em todas as vocações. Eles tinham medo, eles fugiam, mas Deus estava lá e dizia, eu estarei convosco, eu estarei convosco. Por que isso? Porque eu estarei convosco. Da mesma forma, é nesse chamado a ser missionário de laços de amor mariano. Ele vai nos dar as armas, ele nos dá todas as condições, nossos medos, nossa insegurança, isso e aquilo, os problemas, e fulano, e ciclano, e beltrano. Mas ele está aqui. E eu tenho que olhar para ele e me decidir por ele. Eu tenho que olhar para ele e saber que, meu Senhor, hoje está difícil, mas vou por ti. Meu Senhor, obrigado por esse consolo, por esse retiro que estive lá com meus irmãos. Obrigada, Senhor. Ele está sempre nos dando motivos suficientes para permanecer, para perseverar e para crescer. Não basta estarmos aí cravados só por ti, Jesus. Só fico por ti. Só faço por ti. Está errado isso? Está errado isso? Não. O que é que está errado? Quando eu não sei o espírito disso. Porque se eu sigo, eu estou aqui, tudo bem, por ti, Jesus, mas tenho aqui algum desentendimento com Clarice e só por ti, Jesus. Por Clarice, com Clarice. Perto de Clarice, não. Mas eu fico. Tenho aqui com Vanessa. Por ti, Jesus. Cíntia, Isis, Danilo. Tá. E vou. Pode ser por qualquer pessoa, menos por Jesus, porque aí já perdeu o espírito. Que Jesus é esse que não fala com o teu irmão, que não perdoa o teu irmão, que não se esforça, porque os temperamentos não se batem muitas vezes, a personalidade não se bate muitas vezes, as dificuldades acontecem, sim, mas a minha decisão deve ser também por essa harmonia em todo o meu ser, como missionário. Porque senão vai acontecer um apostolado, tem uma alma precisando, com Clarice eu não vou. Por ti sim, Jesus, mas com Clarice, não. Que decisão é essa? Isso não é uma decisão. Precisamos cuidar? Óbvio. Tem uma passagem lá, né, uma passagem não. Acho que é da dor de Deus, que Jesus manda João falar com Judas, porque Pedro não aguentaria. E
Quando Judas se aproximou para fazer parte dos 12, ele implorou para que Jesus deixasse ele entrar, porque Jesus realmente não queria. Mas quando ele entrou, Jesus pediu para que João cuidasse dele, que fosse amigo, que conversasse, que apaixonasse, porque o coração dele, tão puro e virgem, ia ajudar a Judas, porque Pedro não ia aguentar. Sabia que entre Pedro e Judas ia ter muita briga, e por isso que encomendou a João. E sabia também que ia ter confusão com os outros. Ou seja, Jesus é prudente, né? Mas qual é o espírito disso que também estou exortando nesse momento? É que eu não abrace isso que eu sinto. Que eu não abrace e fique aí como que, ai não, Miriam não me entra, não vem, de jeito nenhum. Não! Eu tenho que, no mínimo, saber viver o que será suficiente. Acho que você compartilhava que o Padre Paulo falava que um santo não guarda absolutamente nada no coração, né? Nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Mas aquele que se salva pode se salvar com uma mágoa. Mas aqui ninguém quer ser salvo. Quem quer ser salvo somente? Nossa Senhora nos deu um chamado maior de lutar santidade já. É para esse, não é como que eu vou sentar na minha poltrona e que eu não estou em graça de Deus, tranquilo, baixa a salvação, purgatório não aguenta. Não! Porque a nossa santidade aqui, que vai salvar tantas e tantas almas, elas podem não ser santas, mas não serão salvas, porque a nossa santidade vai salvá-las. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, é isso que falo. De que, nessa busca pela santidade, de querer fazer a vontade de Deus, de saber que existe uma necessidade, que minha decisão esteja nos pequenos e grandes detalhes, para que eu me sustente, para que eu prossiga, para que eu cresça, para que eu me decida em todas e quaisquer circunstâncias da vida, dessa caminhada. Então, peçamos a graça ao Senhor dessa decisão, dessa determinada decisão. Porque sem ela, cedo ou um pouquinho mais tarde, já era. Todo mundo sabe, todo mundo tem exemplo de pessoas que estavam e já não estão. Tudo tem um começo. E começa exatamente quando a minha decisão está fraquejando. Quando eu esqueço desse chamado que o Senhor me fez, que não foi à toa. Quando eu esqueço ou coloco em segundo plano, como falava lá no começo, de que quando São Paulo desprezou todas as coisas, ele não fala aí lamentando, arrependido, e aí, meu Senhor, eu deixei o carnaval, eu deixei as festas, eu deixei aquela amizade, eu deixei aquela oportunidade de trabalho, de crescimento. Não! Ele fala, gloriando-se ainda mais, deixei tudo por Jesus, meu Senhor. E é por isso que cada um de nós também deve estar disposto a desprezar e a perder tudo por Jesus. A deixar-se em segundo plano, como falava da minha situação, do exemplo. Deixar-se em segundo plano, para que mais e mais profundamente tenhamos essa experiência com Jesus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Vamos fazer uma oração final e para ir almoçar. Uma hora? Eu vou falar para Deus subir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
resposta à vocação que o Senhor nos convida, nos chama. É o único lugar onde, independente das circunstâncias, das dificuldades, nós seremos capazes de encontrar paz e felicidade. É por isso que quando vemos aqueles chamados a vocações religiosas, de pessoas que tinham tudo materialmente, familiarmente, emocionalmente, mas havia em seu coração essa ausência, essa necessidade de encontrar repouso, mesmo em meio às dificuldades. É aí que vemos essa certeza de que só há um lugar, só há uma pessoa capaz de ocupar esse cantinho no coração da gente, esse cantinho que nos traz um verdadeiro sentido de vida. É nesse lugar que Jesus encontra e planta uma sementinha. Uma sementinha que Nossa Senhora vem cuidando, que Nossa Senhora toca com as próprias mãos, com essas mãos virginais, puras. A Virgem Maria cuida, porque sabe que é no cumprimento dessa vocação que você vai crescer na alma, na vida, vai amadurecer. É nesse cantinho do coração que fazemos uma verdadeira experiência com Jesus, com seu amor, que compreendemos a sua loucura, o quanto apaixonado é Jesus por cada um de nós. Quantas loucuras Jesus não faz todos os dias por cada um de nós. Quanto tempo Jesus não dedica todos os dias a você, insistindo em você, te levantando das tristezas, das dificuldades, da desconfiança, da falta de esperança. Como Jesus está perto, como Ele está perto e cuida e abraça e acalma. Como Jesus pega na nossa cabeça e encosta no seu ombro, no seu peito. Reconhece que nós somos esses pequenos. Sabe que nós precisamos desse carinho, desse amor de nosso Deus, dessa ternura que envolve a presença de Jesus. Esse mesmo Senhor que acalma, que cuida, que ama, Ele não pensa pequeno, Ele não limita a sua vontade à nossa vontade, mas Ele pede, implora, deseja que nós tenhamos coragem de dar esse sim decidido, de reconhecer que ser missionário é um chamado. Se não fosse um chamado, não teria condições
de ser realizado aqui esse retiro, não teria como nos conhecermos por nome, porque já haveriam tantos que simplesmente passariam um tempo, que viveriam aí, mas não. Estamos aqui porque Ele, desde muito tempo, desde a eternidade, já havia pensado em Augusto como missionário, em Ingrid como missionária, em Brenda como missionária, em Saúde como missionária, em cada um de vocês, em mim. Quem sou eu, Senhor, para dizer não a um pedido teu? Quem sou eu, Senhor, para dizer não à história que o Senhor quer construir em minha vida? Quem sou eu, Senhor, para olhar para trás e achar que sem ti, que sem esse lugar que o Senhor criou, preparou para mim, eu vou conseguir? Quem sou eu, Jesus, para olhar para a história da minha vida, para recordar de onde estaria eu nesse momento, se não fosse aquela mudança de planos, se não fosse, Senhor, aquele encontro, se não fosse, Jesus, o teu chamado. Onde estaria eu, Senhor, se eu não tivesse confiado de que os teus planos eram melhores que os meus? Se eu não tivesse confiado, Jesus, de que toda essa mudança valeria a pena, porque já experimentava ali do teu amor, já sabia que não teria um outro lugar que o meu coração fosse atraído de tal forma. Que misericórdia, Jesus, conosco. Que bondade, Senhor, de nos fazer experimentar a alegria do servir, a alegria de fazer parte desse exército, de fazer parte do coração da Imaculada, desse projeto de Deus para a nossa vida, para a humanidade. Que Força Missionária tem a nossa intercessão no mundo inteiro. Confiamos na comunhão dos santos, confiamos na intercessão da Santíssima Virgem Maria, confiamos que tudo é dela, que nós somos dela, que tudo que nós fazemos, ela converte em glória de Deus, em salvação das almas, que podemos perder missionários nesse mundo. O que perdemos aqui, se tudo desprezamos e deixamos por amor a Deus? Quantos testemunhos temos de quem foi, voltou para o mundo, está arrependido e não sabe como voltar, e traz o seu coração ainda mais ferido,